Olá! Eu hoje estava planejando fazer algo especial para você. Por isso que eu pensei em mudar o cenário para este belíssimo quadro de pintura do grande pintor primitivista paulista José Antônio da Silva, caipira do interior de São Paulo, viveu, pintou e morreu na maior cidade do país. E eu tenho esse quadro que é um primor, é uma obra-prima, é a especialidade dele, quadros sobre a agricultura, né? Então eu ia falar de literatura, e até vou falar no fim, você vai ver por quê. Mas aí eu fui surpreendido com uma reportagem do Fábio Leite, do estado de São Paulo hoje, mostrando o seguinte, que a dupla Cauê Macris e Enio Tato, a dupla que domina a Assembleia, o tucano é presidente, o petista é primeiro secretário, resolveu multiplicar os cargos de assessor, driblando as normas que proíbem isso. Aí produziram pérolas que eu gostaria de passar, que o Fábio Leite nos informou. Campos Machado, que é um velho manda-chuva lá da Assembleia, hoje lidera um partido nanico de 2 deputados. Pois bem, o partido dele é PTB, partido que foi fundado por Getúlio para o Estado dominar os sindicatos e que hoje é controlado por Roberto Jefferson, o delator do Mensalão. Hoje o PTB tem dois deputados, dois. A liderança do PTB, ou seja, o cargo do Campos Machado, pode ter até 6 assessores. Tem 44. Com mais 20 no gabinete pessoal dele, são 64. Ou seja, 32 vezes cada vaga ocupada na Assembleia. O Cauê tem 136 cargos à disposição da presidência. Só que ele só usa, na verdade, 14. Né? Os outros estão distribuídos entre vários eleitores e cabos eleitorais que ajudaram a dupla PSDB e PT a ganhar a eleição na Assembleia. Segundo Rogério Nogueira, é uma forma de demonstrar poder, né? Ele é o líder do DEM, e o DEM tem 45 assessores. Bom, o PSDB tem a 3ª maior bancada e tem 63 cargos. A líder, Carla Morando, diz que esses quadros é porque o PSDB governa o Estado, então precisa... tem muita demanda, o Estado manda projetos e tal. O Estado não tem competência para fazer a maior bancada na Assembleia, mas se junta com o PT, ganha a eleição com 70 votos e aí distribui esses cargos à vontade, né? O PT só tem 10 deputados, mas tem o primeiro secretário que cuida das despesas e tem 51 assessores. Nós já conversamos sobre isso. A Assembleia não vale nada. Câmara dos Deputados e Senado representa. A Assembleia não representa nada. A Assembleia é uma excrescência, mas é uma fonte de gasto inesgotável. Um deputado lá de Minas, que agora não me ocorre, que foi eleito nessa eleição do Novo, já provou que só precisa de 4 assessores e tem, sei lá, aqui em São Paulo cada um tem 32 na soma geral, conforme denunciou Janaína Pascoal. Então, esse tipo de vexame continua sendo repetido e continua sendo feito, provocado pela velha aliança, muitos anos secreta, mas agora explícita, entre o PT de Lula e o PSDB de João Dória, que é o anti-PT. Então, o PSDB de João Dória foi eleito governador de São Paulo porque é o anti-PT. Bom, então, diante de uma notícia como essa, e da notícia de que tudo continua como dantes lá na Assembleia do Rio, com a existência de um processado para organização de crime, para organização criminosa, para formação de quadrilha, e agora diz que vai
como foi descoberto, disse que vai demiti-lo amanhã. Vamos seguir para ver se vai mesmo, mas já foi pego no flagrante e agora, né, tá. Pois bem, esse era um assunto que eu não podia deixar de tratar. Outro é o seguinte, eu achei muito interessante a forma como o Cajuru, Jorge Cajuru, respondeu às ameaças de que ele venha a ser processado pelo Gilmar Mendes. Ele mostrou um calhamaço, ó, e disse que aquilo ali era o material que ele tem para denunciar o Gilmar Mendes. Eu me lembro uma história interessante da política do passado, né? O relator da CPI da corrupção anunciou que ia interrogar o então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães, que é dono de uma, agora a família, né, os herdeiros são donos, de uma filial da Globo em Salvador, uma afiliada, mostrou um calhamaço desse tamanho também, disse, isso aqui é o dossiê Cicarelli, que era o nome do deputado, né? E ninguém se lembrou mais do Antônio Carlos. Mas eu tenho certeza que o Cajuru, ele é muito agressivo, mas ele não é doido. É muito provável que ele tenha realmente um bom dossiê sobre o Gilmar. Falta de motivo para o dossiê é que ele não tem, né? Tem muitos motivos e nesse ponto aqui eu estou muito esperando com muita ansiedade que ele apareça toda essa sujeira do Gilmar Mendes. Eu queria também aproveitar a ocasião para atender a um pedido, a uma dica, a uma sugestão de alguns inscritos aqui que comentaram o meu vídeo de ontem. A Maria Consuelo Moraes Moura, o Aloísio Malheiros, eles comentaram a questão do Toffoli, né? E a Consuelo lembrou da PEC da Bengala, e eu sou adepto da PEC da Bengala, eu sou contrário à PEC da Bengala, que foi uma jogada, um artifício do caranguejo, Eduardo Cunha, para prejudicar a Dilma, que não tem mais sentido. Ministro com mais de 70 anos tem de aposentar já e ser substituído, né? Mas isso depende de uma ação do Congresso, né? O Aloísio Malheiros, né, me deu uma boa ideia para dizer para o Toffoli que o que deve haver entre os poderes não é pacto, é separação. Montesquieu já garantia isso. A separação e a autonomia dos poderes. Cada um faz o seu. O legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário apenas julga, não cria leis, não fica propondo pacto, etc. Agora, você sabe qual era o motivo que me fazia falar de literatura hoje? Um motivo nobre. Eu tive entre os meus grandes amigos um filho de gráfico chamado Edmundo Donato. Edmundo Donato foi um escritor popular, muito popular no Brasil, com o pseudônimo de Marcos Rey. Frequentei muito, aos sábados, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, um encontro de amigos intelectuais, e entre eles estava o Marcos Rey. O Marcos Rey era autor de alguns dos maiores sucessos da literatura brasileira. O Enterro da Cafetina e Memórias de um Gigolô. Acontece o seguinte, ele tinha hanseníase. Então, naquela época em que ele era jovem, havia uma espécie de campo de concentração perto de Mogi das Cruzes, controlado pelo famoso doutor Salles Leite, confiando os leprosos, né? E ele, para fugir, porque a polícia ia lá buscar os que eram denunciados como hanseniáticos, para levar para lá. E ele, para fugir, foi para o Rio de Janeiro, foi para Lapa, e na Lapa ele escreveu esses dois clássicos do romance popular brasileiro. Um escritor fácil de ser lido
E eu imagino, escrevia rapidamente, escrevia para rádio, para televisão, para teatro, para o cinema, né? Esses dois livros tiveram adaptações cinematográficas e séries na televisão muito aplaudidas, né? Ele foi autor de vários episódios da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Globo, que fez muito sucesso e ganhou prêmio no exterior. Era outro querido amigo meu, o Edvaldo Pacote, paraibano, de Pilar, terra de Zé Lins do Rego, que selecionava os escritores e os diretores para essa série. E selecionou Marcos Rey. O Marcos, lá na Livraria Cultura, sempre me contou que quando ele conheceu o Edvaldo Pacote, ele pensou que ele era um tocador de fole no forró, porque era baixinho como ele. Agora, eu ficava impressionado, ele tinha problemas por causa da hanseníase na mão, como é que ele conseguia digitar tão rapidamente. Eu fazia parte desse grupo, e desse grupo também eram o Evandro Afonso Ferreira, grande romancista, ainda vivo e produzindo maravilhosamente, Humberto Mariotti, o Henrique Mateucci, o Paulo Honório. O Paulo Honório, eu sempre encontro com ele no fim de semana na padaria Aracaju. E eu até recordei com ele esses tempos hoje, né? Eles levavam o Edmundo Donato, o Marcos Rey, e a sua mulher, a Palma, que também escrevia para a televisão. E o Marcos Rey tinha uma coluna na Vejinha, na Veja São Paulo. E uma vez ele escreveu O Homem que Não Senta, era eu. Porque ele gostava de ficar conversando comigo e ele tinha que ficar sentado. E eu ficava ali, como sempre fico, borboleteando entre as mesas. Lígia Fagundes Telles, Ana Maria Martins. O Inácio de Loyola Brandão, que escreveu um belo texto no Estadão hoje sobre o Marcos, porque amanhã, dia 1º de abril, não é o dia da mentira para esse caso, completa 20 anos da morte do Marcos Rey. O Marcos ficava nervoso porque eu não sentava, mas eu não sabia que ele era anceniático. Eu só fiquei sabendo quando a Palma, já depois dele morto, primeiro a Palma queria que eu fosse para a Academia Paulista, eu não quis ir para o lugar dele. Depois, a Palma me pediu para fazer um contato com o Mário Vargas Llosa para que o peruano escrevesse um romance sobre o Marcos. Só que eu não tinha contato com o Mário Vargas Llosa, eu, na verdade, eu tinha escrito textos para o Miami Herald em espanhol, o El Nuevo Herald, e essa página de opinião, que eles chamam lá nos Estados Unidos de opinião, era editada pelo Álvaro Vargas Llosa, filho do Mário Vargas Llosa. Mas eu não tinha mais nem contato com o Álvaro, nem com o Mário. No fim, o Carlos Maranhão escreveu uma belíssima biografia do Marcos Rey e contou que eu não sabia, e que poucas daquelas pessoas da livraria sabiam, que ele sofria de hanseníase, uma doença que vem sendo discriminada desde a Bíblia. Lázaro, a irmã e a mãe do Ben-Hur, como vocês viram naquele filme clássico, etc. Pois eu quero hoje homenagear o meu amigo Marcos Rey, que escrevia como poucos e de forma muito atraente nessa literatura hermética que está em moda, e também para dizer que ele era um exemplo de tolerância nesses tempos de briga, né? Acontece o seguinte, a pessoa, o sanitarista responsável pelo tratamento dos hanseníaticos fez um campo de concentração para eles perto de Mogi das Cruzes. E o Marcos não tinha nenhuma razão para amá-lo. Mas o Marcos se sentava na Academia Paulista de Letras, ao lado de Lígia Fagundes Telles, que foi casada com o grande crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, que era filho do Dr. Salles Gomes, e eles dois se deram muito bem. E a Lígia, como eu, só ficou sabendo que o Marcos era um dos perseguidos pelo sogro dela, do segundo marido. O primeiro foi o Gofredo da Silva Telles, o grande jurista, né? Quando leu a bela biografia do Carlos Maranhão, para quem eu mando aqui também um grande abraço neste dia. Pois bem, eu já enrolei demais você, está na hora de parar. Isabel já está me fazendo gestos nervosos ali, né? E eu vou parar, direto ao assunto. Em pé! E só a verdade nos salvará. Mas a história foi ótima. Foi, né, irmão?